Olá, graças e paz, eu sou o Daniel Mastral e hoje eu venho trazer um vídeo de esclarecimento, tá? Muitas pessoas têm escrito para mim e perguntado: Daniel, por que você não visita mais igrejas? Eu já tive num congresso seu, num seminário seu, lá no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Manaus, né, em Florianópolis, em Laguna, né? Realmente eu viajei pelo Brasil inteiro, ministrando seminários, levando a palavra de Deus, levando os nossos cursos, nossos modelos de treinamento ao longo de muitos anos. Só relembrando, eu entrei no satanismo aos 17 anos de idade, fiquei lá até os 25. Aos 25, quando me converti, minha vida é transformada. Durante 2 anos houve uma certa tranquilidade. Depois disso, Deus tocou uma trombeta e nos chamou para o ministério. Né? Então esses 2 anos foi um período que a gente até relutou um pouco em função disso. Né? Mas depois que aceitamos o chamado, né, Deus colocou a gente em treinamento. Foram 4 anos de treinamento. Então, dos 27 aos 31 anos de idade, foi o treinamento do Daniel e da Isabela Mastral para nos prepararem para o ministério. Então fizemos curso teológico, participamos de vários congressos de batalha espiritual, tínhamos cobertura espiritual, mais de uma até, tínhamos aconselhamento toda semana, íamos na igreja 3 vezes por semana, em reuniões de oração e tudo mais. Então aquilo tudo veio forjar a gente um preparo, né? E mesmo assim, nos primeiros passos, esses primeiros passos foram supervisionados pela nossa liderança na época. Daniel, e hoje, qual é a sua liderança? Um dia você é aluno, como Pedro. Pedro foi aluno, caminhou com Jesus 3 anos e meio. E depois Pedro torna-se professor. É assim que é. Não quer dizer que todo aluno vai ser professor, mas muitos alunos serão professores, não é? Então hoje o Daniel é professor. Né? Hoje o Daniel pode ensinar, hoje eu cedo a cobertura, né? Hoje eu pastoreio, porque houve uma capacitação de Deus para isso, e houve um preparo de Deus para isso. Né? Então quando você sai da faculdade, você fez medicina, você não é médico ainda. Você vai ter que fazer residência, vai ter que fazer estágio, aí você é médico, né? Então, da mesma maneira, o Daniel percorreu essas etapas e hoje eu posso estar dando ensinamento às pessoas, cobertura e pastoreio, né? Então, é nesse sentido. Então, por que eu não viajo mais para as igrejas? Então, esse período de treinamento, 4 anos até os 31, e aí começamos o ministério. Né? Então, ao longo desse tempo, eu vou para 50 anos de idade, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2017, estou indo para o dia 9 de março desse ano, eu completo 50 anos de idade. Daniel, já vai fazer meio século, bastante, né? O tempo passa, mas Deus me fez aprender muitas coisas ao longo desses anos. Então, nesse período de 19 anos, né, de ministério, de 25 anos de convertido, de 4 anos de preparo, onde nós escrevemos 14 livros, 15 agora, porque já tem mais um escrito, né, para a editora Planeta, os 7 espelhos da alma, um manual de relacionamento com o mundo que te cerca. Estou trabalhando agora num outro livro chamado A História de Mitre, que vai ter como pano de fundo o sanatório de Beverly Hills, em Kentucky, né? Nos Estados Unidos, considerado um dos locais mais assombrados do planeta. Eu vou contar para você uma história que nunca ninguém contou a respeito desse sanatório. E uma história que está intimamente ligada com o mundo espiritual e com os seres angelicais. E sobre a rebelião de Lúcifer. Coisas que estão nas escrituras que a gente lê e não percebe. Então vamos emoldurar isso dentro de um romance de ficção, mas vamos inserir muitas verdades espirituais. Quem tiver sabedoria, quem tem o Espírito Santo, vai entender além da letra. Quem não tem, vai achar um ótimo entretenimento. Né? Mesma coisa a série Quilaim, Néfilim e Caim tem a mesma pegada. Né? Mas agora a gente vai aprofundar ainda mais, vamos explorar um terreno que poucas pessoas falam. Então, ao longo desse período, né, escrevemos 15 livros, estou escrevendo o 16º livro, desenvolvemos 7 pautas de seminários com temas diferentes: batalha espiritual, cura e libertação, missiologia, escatologia, relacionamentos. São várias esferas de cursos e treinamentos que a gente tem passado, que tem média de 8 a 9 horas de conteúdo, né? Tirando aí os intervalos, umas 8 horas de conteúdo. Então são conteúdos
sólidos que eu passo, eu não enrolo. A gente vê congresso, a pessoa começa no congresso, o congresso é 3 dias, aí você acha que, puxa, paguei barato, né? Paguei R$ 30 para 3 dias, só que eles só enrolam você. Vai começar a abertura do congresso, a entrada da bandeira, hoje é um dia da intercessão, aí no outro dia tem uma palavra curta, depois faz 3 horas de louvor, 2 horas de intercessão, 4 horas de almoço. Aí depois louvor, intercessão e vem uma palavrinha à noite. Vocês só estão te enrolando, e nesse período eles vão recolher várias ofertas, né? Louvor faz oferta, intercedeu faz oferta, tem a palavra faz oferta. Quer dizer, então, é ilusão. Eu prefiro não vender ilusões. Então, já que é para estudar, vamos sentar um dia e vamos aprender. Então, esses são os nossos cursos. 7 pautas eu desenvolvi ao longo desses 19 anos de ministério, 16 livros escritos. E viajei por esse Brasil, por mais de 1000 locais, inclusive fora do Brasil também já estive, né? Já estive no Chile, já estive na Itália, já estive em outros locais também, amando de Deus. E foi uma honra e privilégio servir a Deus em todos esses locais. Então o que acontece? Hoje, por que o Daniel não vai mais nas igrejas? Eu fiz isso, queridos, durante 14 anos. 14 anos eu viajei esse Brasil, né? E durante os últimos 5 anos eu tenho me poupado mais, né? Então a primeira coisa que aconteceu, Deus me deu uma direção. Deus me fez líder, né? Chegou o momento de eu ser professor e eu comecei a treinar, comecei a ensinar. Inicialmente montamos a base como igreja. Eu tinha um local físico ali para a igreja, né, do Ministério Guerreiros da Luz, só que como a gente não ensina que você tem que dar o dízimo, porque se você não der, você tem a maldição, e se você der, você vai ter uma recompensa, porque eu não quero gente interesseira, eu quero pessoas que estão lá semeando no amor. Falar no amor numa época em que o amor está esfriando é bastante complicado, né? Então muitas pessoas não ofertavam, quer dizer, eu tinha um custo na época para pagar a base, na época, tá? Isso há 5 anos atrás. Era R$ 400 que eu pagava o flat, o aluguel, o salão do flat. E eu não tinha dinheiro para pagar. Quer dizer, com mais de 100 pessoas que lotavam os nossos cultos, e tinha gente em pé, tinha gente no chão, dava mais de 100, tinha umas 150 cada culto, né? Então as pessoas não davam moedinha. Aí eu somava tudo, dava R$ 300, 350 de oferta. Eu tinha que pôr do meu bolso para inteirar. E ainda tinha que pagar o estacionamento, o meu carro, tinha que pagar pedágio, pagar gasolina. Eu oferecia água, café, bolacha, descartáveis. Oferecia tudo. E chegou uma hora que depois de 2 anos dando murro em ponta de faca, cansei. Cansei, as pessoas não dão valor. Aí, mas eu não queria deixar de entregar a mensagem para as pessoas. Então Deus tocou meu coração. Faça os vídeos. O vídeo chega onde eu não chego. Então a mensagem continua sendo dita, né? Se você está longe, você continua recebendo assim a sua palavra de culto dominical, né? O Daniel todo domingo está postando um vídeo no canal, né? Faço isso para a honra de Deus. Não ganho dinheiro com isso. Não tenho estúdio. Estou filmando em casa aqui. Meu gato até está passando, dando um rolê aqui do meu lado nesse momento. Estou vendo por visão periférica. Então, procuro fazer o meu melhor, né? O melhor que eu posso. Faço para o reino, faço por amor a você. Então os vídeos continuam sendo passados, o conteúdo está passado, não mudou. Aí o que acontece? Na base eu dou treinamento, é diferente. Lá eu posso falar que muitas coisas eu não posso falar nos vídeos, na coisa presencial. Para as minhas ovelhas eu posso aprofundar mais ainda, né? São anéis ali de treinamento. Mas essa mensagem para você, que chega até você através dos vídeos, se você tem discernimento, se você conhece a palavra de Deus, olha, ela vai alcançar o mesmo propósito, ela vai edificar a sua fé, ela vai fortalecer a sua esperança, ela vai acender no seu coração aquela chama do amor, sabe, do primeiro amor. Então é assim que é. Então depois a base, poxa vida, não deu certo, eu tive que encerrar. Mas começamos a usar o mesmo espaço para ministrar cursos e seminários. Então hoje todos os nossos cursos e seminários são ministrados exclusivamente na nossa base em São Paulo, exclusivamente lá. Não viajo mais. Recebo convite toda semana, Daniel, vem para cá, vem para lá, eu te ofereço isso e aquilo, e oferece às vezes quantias altas em dinheiro, né, hotéis luxuosos. Eu não quero isso, eu não quero a quantidade. Antes eu falava para 2.000 pessoas, para 5.000 pessoas, cada final de semana, né? Mas era roubado, era enganado, me tratavam mal. Você não tem ideia, gente, do que eu passei. Sabe, nossos livros tentam retratar um pouco, mas só quem passou que sabe. Eu cansei. Pastor que no altar me abraça, mas fora do altar me faz propostas absurdas, indecentes, coloca um político no altar, né, para fazer campanha, mistura aquilo com o culto, com a palavra de Deus, com o treinamento que a gente está falando de batalha espiritual, joga um político lá que eu nem sei quem é, nem crente é às vezes,
né, só porque tá recebendo uma grana do cara lá, e tem muito pastor que defende político, porque recebe dinheiro do político, né? É porque é pago isso daí. A igreja evangélica hoje tem um quórum, né? Tem a estatística, diz 40 milhões de evangélicos no Brasil, né? Se para valer mesmo, se a gente filtrar, acho que não dá nem 100 mil, né? Mas para todos os efeitos, quem finge que faz e conta que são 40 milhões aí. Mas são eleitores, né? Eleitores, né? Então você vai lá e direciona. E se um pastor influente direcionar o seu rebanho para votar em tal candidato, eles vão votar, né? Eles vão obedecer o líder, não é isso? E o líder recebeu um dinheirinho para isso, né? E não é pouco, é bastante. Você acha que a Lava Jato vai só para político? Não, tem muito pastor também, só que eles fazem a lavagem de dinheiro, né? Como a igreja é isenta de impostos e tal. Bom, enfim. O que eu procuro fazer então? Não vou mais, eu cansei, eu fui roubado, eu levava livros para vender, sumiam com os meus livros, roubavam os meus livros, não me pagava a minha parte das inscrições, mais de uma vez, não foi uma vez ou duas não, várias vezes não me pagaram nada. Ó, Daniel, gastamos o dinheiro, Daniel, a gente perdeu o dinheiro, Daniel, a gente deposita amanhã, Daniel, vou te pagar com cheque, cheque sem fundo de igreja, né? Então, assim, foi muito calote, um prejuízo imensurável. Muitas vezes eu usava meu cartão de crédito para comprar a passagem aérea, passou, depois eu te reembolso, a gente está meio sem grana agora, né? Comprava a passagem aérea, pagava o hotel, só que eu não tinha reembolso. Aí eu não tinha grana para cobrir a fatura do cartão. Aí você cai naquela bobagem de pagar o mínimo, porque era o que eu tinha. Né? Então o cartão às vezes funciona uma vez só, né? Depois ele vira boleto. Né? E aí meu nome foi sujo, meu nome foi protestado, sabe? Por causa de pastores que não têm idoneidade, não têm integridade. O nome da minha esposa também, né? Porque a gente não tinha de onde tirar os recursos. Né? O pastor falou, olha, não, paga com o seu cartão e aqui a gente reembolsa. E não reembolsava, isso aconteceu muitas vezes. Chegava lá, não me davam comida. Daniel, você não trouxe marmita? Poxa, eu vim de uma viagem, né? Fui até Manaus. Pô, como é que eu vou trazer marmita aqui, né? Tinha gente que eu via lavando descartável para dar para o povo. Tinha descartáveis, água assim, e lavando descartável para economizar. Falei, poxa, isso é muita baixaria. Eu não posso concordar com uma coisa dessa, eu não posso pactuar com esse tipo de coisa. Teve igreja que uma vez desligou os ventiladores, era um local quente no Rio de Janeiro, né? Teto de zinco, ficava um forno naquele local. A igreja desligou os ventiladores no meio do seminário, e aí eu, calor insuportável, perguntar para o pastor, por que desligou o ventilador, o que aconteceu? Ah, que a gente tem que vender muito sorvete e refrigerante no intervalo, deixa o povo passar calor para a gente poder arrecadar. E faziam isso, abriam cantina no meio do seminário, para vender, para ganhar, ambição, pediam ofertas em meu nome. Ah, no final lá, todo mundo tocado com o seminário, tal, o grupo de louvor ali, o pastor me abraçava e dizia, olha Daniel, nós vamos recolher uma oferta para você, porque nós te amamos, tal, a oferta vai para o missionário. Aí o povo vinha, né? Só que a oferta nunca chegou na minha mão. Né? O pastor desviava, o tesoureiro corria para a sala, depois a gente vai contar e deposita na tua conta. Não deposita. Ou então, às vezes, quando o pastor permitia, raramente ele permitia, que eu mesmo levantasse uma oferta, por exemplo, às vezes o seminário não era, o pastor fez uma divulgação ruim, ele esperava 2.000 pessoas e veio 100, por exemplo, ele falou, puxa vida, para você não ter um problema, Daniel, para você não ter prejuízo, eu permito que você recolha uma oferta para você. Né? Só que aí o tesoureiro vinha, ele se trancava numa sala e falava, como você pediu oferta na minha igreja, eu vou taxar, e aqui é meio a meio, 50% de imposto, né, da igreja, imposto da igreja, né, porque descontavam ali e eu ficava com uma parte só. Então tive muitos, gente, você não tem ideia dos problemas. Teve uma ocasião que eu fui num local, me colocaram numa salinha, não tinha nem água. Eu falei, pastor, não tem água aqui, né? Tá quente e tal. Ele me apontou um bebedouro, né? Só apontou o bebedouro, não falou nada. Mas assim, não tinha copo. Eu falei, mas pastor, não tem copo. Ele a água tá aí. E foi embora. Né? Então, muitas vezes, sabe, me dava às vezes aquela marmita para almoço, eu via todo mundo comendo no almoço, que eles vendiam o almoço, né? Estrogonofe, e de repente, para mim, sabe o que eles davam? Eles traziam aquela marmita que tinha de tudo. Tinha arroz, tinha feijão, tinha linguiça, macarrão, tudo junto, tudo misturado ali, né? Então, quer dizer, para o missionário, dá qualquer coisa. Né? Mas o povo a gente tem que vender, tem que vender. Então essa ambição,
ela foi me desgastando. Ao longo do tempo, uma vez ou outra, você tolera, você suporta, você vai em banheiro que não tem papel, que não tem toalha, que não tem tampa de privada, que não tem privada, ou que tem tudo e o banheiro não tem porta. Muitas vezes eu fui em locais onde o banheiro simplesmente não tinha. Daniel, aqui está o seu banheiro privativo. Não tinha porta. E eu pedi uma sala privativa para poder descansar a minha voz. Sabe, eu falo 3 horas e meia, 4 horas no primeiro bloco do seminário. Aí chegava lá, não tem a sala. E o pastor chamava um monte de gente na sala, e um monte de pergunta, e as pessoas queriam saber, curiosidade, quem é Marlon, quem é Thalita. Então aquela coisa me desgastava, né? Aí você precisava ir no banheiro, de repente eles diziam para mim que tinha um toalete privativo, só que o pastor não deixava usar o dele. Né? Tinha na igreja, não deixava. Aí eu usava o que o povo usava. Né? E as pessoas são humanas, né? O Daniel tá lá na fila. Ô Daniel, pô, tô com uma dúvida aí, ora por mim, dá um autógrafo no livro, vamos tirar uma foto? Pô, na fila do banheiro, gente. Às vezes saindo do banheiro, você tá ali, né? E a pessoa tá na porta te esperando. Então, foram muitas situações que nós passamos, muito roubo, muita mentira, muito desleixo, o grupo de louvor que começava adorando, chorando, Senhor, enche esse lugar com a tua presença, nós te amamos, blá, 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 aquela coisa toda, né? Aí, de repente, Deus está falando, usando quem? Um vaso, um instrumento, um missionário, né? Deus está falando, né? Através de um vaso. Aí cadê o grupo de louvor que tanto desejou a presença de Deus? Tá lá fora comendo cachorro quente, pipoca, conversando, nem aí para o seminário, nem aí. Muitas às vezes, durante o seminário, eu estava falando, o pessoal estava desmontando equipamento de som, porque eles iam embora. Eu falava baixinho, irmão, onde vocês vão? A gente tem mais 4 shows agendados, Daniel, a gente tem muito show, muito show. Então vai fazer show, Deus não quer show, Deus quer adoração. Gente, mas foi tanta coisa. Uma vez um pastor chegou, falou, tantas histórias, eu poderia passar um dia, horas aqui contando isso, eu quero sumariar. Uma vez um pastor pegou, ele foi me buscar no hotel, né, e me trouxe, foi no Rio de Janeiro, e o seminário, acho que era depois de Niterói, né, tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói, tinha que andar um pouco mais, eu não lembro bem a localidade. Mas era um local mais bem afastado, assim, um local bem simples. E aí, depois do seminário, o pastor não me pagou nada. Não me pagou nada das inscrições, o reembolso das despesas de viagem, reembolso de hotel, não me deu nada, zero até aí. Aí no final ele falou para mim, eu estou saindo do altar, eu pensei que ele fosse fazer o acerto comigo no final. Ele falou, Daniel, fica aí que eu vou te usar um pouco. Eu peguei e fiquei, não entendi, entendido. E ele falou para o povo, tinha umas 800 pessoas ali, ele falou, gente, é o seguinte, o Daniel vai impor as mãos agora e ele vai transferir a unção dele para todos vocês. Então você prepara a sua oferta e você vai colocar aqui. E tudo que você trouxer aqui, quanto maior a oferta, maior vai ser a sua unção. Né? Aí eu não faço isso porque Deus não negocia a unção, gente. Não tem preço, isso é graça de Deus. A imposição de mãos não é algo banalizado nas escrituras, mas algo reverenciado, sagrado, né? Então eu não senti paz aquilo. Eu falei para ele, ele começou o grupo de louvor e ele olhou para mim, Daniel, faça o seu papel aí, faça o teatrinho. Né? Mas eu cheguei perto dele e falei, pastor, não. Eu posso explicar isso para o povo? Peguei o microfone e falei, irmãos, me perdoem, eu não vou fazer isso, eu não tenho essa direção, né? Eu amo vocês, mas a imposição de mãos é uma coisa muito séria. Eu não vejo na Bíblia ninguém impondo mãos a 2.000 pessoas, ninguém ungindo 300 pessoas, isso não existe, né? São para casos específicos, casos direcionados pelo Espírito Santo. Eu não posso banalizar as coisas de Deus, né? Eu não estou aqui para brincar com Deus. Aí o pastor ficou de bico, né? A banda encerrou, todo mundo foi embora, me largaram sozinho na igreja. Ninguém me deu carona para voltar. Ninguém, você acredita? Era um local que não pegava sinal de celular. Tava tudo escuro e eu estava pensando, como é que eu saio daqui, né? Para onde eu vou? Comecei a orar, Senhor, me dá uma estratégia aí, o que eu vou fazer? Né? Até que, por último, saiu um baixista da igreja. E ele me viu ali e falou, pô, Daniel, você está aqui ainda? Eu falei, tô, acho que esqueceram de mim. Né? Tá bem aquele filme, esqueceram de mim. Ah, eu te dou carona, pode deixar, você me diz onde você está hospedado que eu te dou carona. Né? Você me paga a gasolina, né? Porque eu não tenho. A igreja não tinha me pago nada, eu estava zerado, eu tinha acho que R$ 50 no bolso, né? Paguei ali de gasolina para ele, chegou no hotel, tive que pagar com cartão de crédito, isso só foi acumulando minhas dívidas, só tive dor de cabeça, gente, é imensurável, se eu fosse contar todas as histórias que eu passei, chega uma hora que cansa de roubo, cansa de mentira, cansa de falsidade, sabe? O pastor é uma coisa lá fora para todo mundo, em sala fechada, a portas fechadas, ninguém está vendo.
ali você conhece quem é o cara. Ali você sabe se está diante de um homem de Deus ou diante de um profissional da fé. E, lamentavelmente, eu encontrei muitos profissionais da fé que ofenderam a mim, que ofenderam a minha equipe, que nos trataram extremamente mal, que para economizar me colocavam em hotel. Sabe que eu já fiquei em hotel de prostituta? Sabe o que é isso? A igreja me colocar em hotel, sabe esses hotéis que você aluga por 2 horas, né? Que tem a prostituta na porta, tem o travesti na porta, né? E eles alugam um período lá para você ficar. Me colocaram em hotéis assim, eu não sabia. Aí chegou, Daniel, esse aqui é o hotel que nós preparamos para você. Aí você vê aquele ambiente, né? E você não tem dinheiro. Aí você tem que ficar no lugar daquele. Então imagina só a situação, como é que eu me preparo para um seminário, estando num local desse tipo. Imagina os ruídos que tinham à noite, né? Então, olha, foram tantas coisas, que chega um momento que você cansa. Cansa de ser roubado, enganado, traído, usado. E as pessoas, aqui você não pode falar isso, nesse seminário, nesse congresso, não fala sobre maldição, viu? Porque a gente ganha muito dinheiro aqui com a maldição. Nesse congresso, Daniel, você nem toca no assunto de dízimo, hein? Pelo amor de Deus, eu sei a verdade, mas não ensina isso pro povo. Se a gente não põe medo nele, eles não dão dinheiro. Né? Daniel, por favor, hein, eu sou apóstolo, não vai contar a verdade, tá? Que tem que ser testemunho ocular. Eu sei, você sabe, mas esse povo tudo trouxa não sabe. Então, vamos ficar quietinho, né? Então, quer dizer, para ter regrinha, eu quero que o Espírito Santo me guie, eu não quero que homens me guiem, eu quero falar o que Deus quer que eu fale. Então, tinha muita limitação, e sem contar com os outros problemas técnicos. Chegava lá, o responsável para abrir a igreja não chegava. Muitas vezes eu fiquei esperando do lado de fora, que eu tenho que chegar mais cedo para montar equipamento, montar o data show, instalar o computador, testar o som. Cadê o responsável? Não aparecia. O grupo de louvor não vinha. A pessoa que era responsável para trazer um cabo, a gente pediu um cabo, acho que era P2, P10, alguma coisa assim, que ligava no data show, numa caixa de som da igreja, na mesa de som da igreja. Eu não entendo bem dessas coisas. E aí, a pessoa que era o responsável pelo cabo não trazia o cabo. Então a gente teve inúmeros problemas. Eu pedi, olha, a igreja tem que estar mais fechadinha, porque a gente vai passar projeções, né? Então fecha uma cortina, coloca um papel na janela, né? E não faziam. E ficava uma porcaria. Aí achavam que o desleixado era eu. O som péssimo, acomodações horríveis para as pessoas, dava uma comida que era uma lavagem de porco para eles e ainda cobravam por isso, abriam cantina para vender no meio do seminário, passavam pelo meio do povo vendendo água, que nem futebol, sabe? No meio do seminário, água, vendendo água no meio do seminário. Quer dizer, sabe, tanto desleixo, Deus abomina isso. Jeremias 48:10, maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. E sinceramente o Daniel é humano, Daniel cansou. Eu sei que as igrejas me falam, Daniel, aqui não vai acontecer. Eu já escutei essa história 1000 vezes. Né? Eu não consigo mais visitar outros locais. Eu tenho um trauma muito grande disso. Talvez um dia Deus cure isso no meu coração, mas nesse momento a ferida está muito grande, que foram 14 anos que eu fui massacrado, 14 anos que eu fui humilhado, 14 anos que eu fui roubado, enganado, usado, maltratado, passei por situações terríveis, que são inimagináveis de você pensar. Enfim, hoje na base eu tenho mais controle. Na base eu conheço quem são os levitas, conheço quem são os adoradores, o seminário começa pontualmente no horário certo, às 9 horas da manhã, fez inscrição para o seminário, queria aproveitar o ensejo, vá no seminário, honra o compromisso, a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Tem gente que faz a inscrição e não vai, e não me avisa, ou avisa de última hora. Então às vezes eu vejo ali, cabe 100 pessoas, então eu fecho em 100. Só que aí no dia, faltou 40, vem 60. Dessas 60, 20 me pedem bolsa. Daniel, não tenho dinheiro e tal. Aí eu dou bolsa. Só que aí o que eu recebo de captação de recursos, às vezes mal dá para pagar o aluguel do flat, que aumentou o aluguel. Eu pago a locação do espaço, pago gasolina, pago pedágio, pago almoço para mim e para minha equipe, pago os descartáveis, tem café, tem bolacha, tem água, né? Tudo isso tem um custo, não é grátis, né? Então tem um custo e também tem o meu sustento. Então quando você falta num seminário sem me avisar, você me prejudica também. Então a gente vai ter agora como a seguinte estratégia para 2017, uma direção que Deus nos deu, e eu sempre procuro validar essas direções com o meu grupo de intercessão, são 17 intercessoras que oram de verdade. E elas disseram para mim o seguinte, Daniel, é o seguinte, agora, não limita mais. Se tiver 150,
faz com 150. Porque 30, 40 vão faltar mesmo. Aí se vier a 150, quem chegou atrasado, senta no chão. Quem não chegou às 9 horas, vai ficar em pé. Né? Então tem que acatar isso, tem que entender isso. Aí explica, olha, já fechou com 100. Pode ser que essas pessoas desistam, pode ser que elas venham. Daqui para frente você está sujeito a ficar em pé. Daqui para frente você está sujeito a ficar sentado no chão. E não tem que reclamar. Né? Porque é assim que é, porque as pessoas não têm honra, tá ficando complicado isso. Sabe, me prejudica, gente. Eu estou diminuindo os seminários. Se você observar, ano de 2017, tem menos seminários que 2016. Por quê? Porque o Daniel tem compromisso de escrever livros. Eu tenho que escrever mais um livro para o Planeta, a história de Mitre, né, que eu já falei que vai ser passada em Waverly Hills, lá o sanatório do Waverly Hills, que é um pano de fundo considerado um dos locais mais assombrados do mundo, e tem também os meus outros compromissos. Eu tenho que desenvolver pauta para esses vídeos, né, porque nós temos muita gente no mundo inteiro que espera o vídeo do final de semana, o vídeo do domingo. Então tem que ter um tempo para parar, elaborar a pauta, gravar o vídeo, acompanhar a edição. Isso toma tempo, não leva 2 horas, né? Às vezes eu trabalho num vídeo 2, 3 dias para preparar a pauta, para depois gravar, para depois assistir de novo, né? Para ver como é que ficou a edição e aprovar essa edição, e aí sim ele vai ser publicado no ar, né? Então eu tenho que escrever livro, e o livro não é só escrever, não é só o trabalho criativo, tem muito trabalho de pesquisa também, tem muito garimpo na pesquisa, exige tempo também, né? Mesma coisa, vai exigir tempo de pesquisa. Então tudo isso daí demanda tempo, né? Eu para poder me dedicar com qualidade, eu prefiro ministrar menos seminários. Vai ganhar menos dinheiro? Vou ganhar muito menos dinheiro, a minha despesa só aumentou, a escola do meu filho aumentou, o meu aluguel aumentou, tudo aumenta, a ração dos meus bichos aumenta, tudo aumenta. Né? Mas eu estou primando pela excelência. Não adianta querer fazer mais ou menos. Não adianta querer abraçar o mundo, sabe? Como o pessoal diz, abraçar o mundo com as pernas, né? Porque não dá certo. Né? Então eu peço mais uma vez, humildemente, entenda a posição do Daniel e peço que vocês semeiem nesse ministério, que vocês ofertem nesse ministério, que vocês orem pela gente, que vocês intercedam, que vocês divulguem os vídeos, que vocês nos ajudem a divulgar a agenda, porque aí, e honre o compromisso que você fez. Falou que vai? Vai, não fura, sabe? É muito desleixo. Isso, acho que se fosse um show da Madonna, que você tivesse comprado o ingresso com 1 ano de antecedência, você não falta, né? Se fosse um show do Ozzy Osbourne, né, que você tivesse comprado com 1 ano de antecedência, você não falta, né? Se fosse um jogo de futebol que você queria muito assistir, que você comprou com bastante antecedência, você não falta. Mas para Deus, tá chovendo, eu vou ficar em casa. Ai, tá calor, muito calor, eu vou pra praia. Ai, tá frio, eu vou ficar aqui mesmo, né? Aí não, qualquer coisinha, desculpa, gente, para de fazer desculpa. Honre a Deus, honre a Deus. Como é que você quer ser grande diante do Senhor se você é medíocre diante do Senhor? Porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. E quando você diz sim, mas faz não, você está agindo morno, e o morno Deus vomita. E isso é uma atitude medíocre, né? É uma atitude de tolos, né? Então vamos procurar balizar, assumir um compromisso, honra o compromisso. Eu não tive como ir, ok, então deposita na conta o valor da inscrição. Honra o compromisso, seja homem, seja mulher, diante de Deus, e honra o seu compromisso. Porque o seminário, o missionário, depende desses valores para sobreviver também. Então vou estar ganhando menos, né? Mas em função de poder fazer um trabalho com mais excelência nos livros, mais excelência nos livros e mais excelência nos vídeos também. E no outro semestre, 2017, eu tenho mais livros para escrever para a editora Ágape. Né? Então preciso continuar produzindo, continuar trabalhando. Então não dá para fazer tudo, eu não consigo abraçar o mundo com as pernas, né? Eu tenho meus afazeres também. Então é isso o recadinho que eu tinha para vocês. É por isso que o Daniel não visita mais igreja. Não adianta insistir, não vou. Você pode oferecer, venha fazer uma igreja em Dubai, Daniel, vai ser um palácio, nós vamos te pagar 10 milhões de dólares. Não vou, não é o dinheiro, eu não me vendo, porque esse sistema corrompido já tentou me comprar de muitas maneiras, já me convidaram para ser político, já me ofereceram dinheiro para calar a boca, né? O satanismo já me ofereceu dinheiro. Olha, esse negócio não faz a minha cabeça, meu tesouro não está aqui, está no céu, mas eu preciso, claro, do maná de cada dia para sobreviver. Então somente isso, né? Então que você seja um colaborador desse ministério, que você some conosco nessa trincheira, que você seja um mantenedor nosso, que quanto mais mantenedores eu tiver, mais recursos eu vou ter, inclusive para poder oferecer bolsas nos seminários, né? Então você pode somar nessa trincheira. E quando você vem participar de um seminário, você pode somar com a nossa mesa, você pode trazer algo para o bazar. Nós temos um bazar, a gente vende? Não, nada é vendido, tudo é dividido. Você pega alguma coisa que não tem utilidade para você, mas esteja em bom estado, que seja um livro, um CD, uma roupa, um eletrodoméstico, põe lá, a pessoa vai pegar.
É simplesmente pega, não tem burocracia, não tem que preencher ficha, carneiro de prosperidade, nada disso. Você simplesmente pega, é um sistema como se fosse de troca. Você deixa ali, você coloca ali, as pessoas pegam. É isso. Esse é o bazar. Nada é vendido, tudo é dividido, né? A nossa mesa também, eu sempre vou oferecer para vocês café, bolacha, ou biscoito, como preferem os cariocas, né? Vai ter café, água e biscoito, né? Sempre vai ter isso, né? Mas o povo tem somado com a gente, tem somado com muita alegria, eu vejo isso. O pessoal traz bolo, traz suco, traz refrigerante, traz sanduíche. Então isso tem sido muito gostoso, esse momento de comunhão. Então faça parte, soma com a gente. Não tem cantina, não tem. Porque eu lembro que muitas vezes eu fazia parte de igreja e aí o pastor pedia aquela oferta, aí você dava todo o dinheiro que tinha para a igreja, né? Aí no final, você está junto com o teu filho, você só tem dinheiro para condução, para voltar para casa. E estão fritando um pastel. E vem aquele cheiro de pastel, aquele cheiro de coxinha, a criança pede, papai, me compra uma coxinha, me compra um pastel. E você não tem dinheiro, que você deu tudo para a igreja. Aí se você for lá pedir na cantina, pô, você não pode dar um pastel para o meu filho, sabe o que ele vai dizer? Não, o pastel é vendido, é R$ 5, se quiser, é R$ 10, se quiser. Né? Então ninguém vai te dar nada. Então aquilo ali já aconteceu comigo muitas vezes, de eu ter dado tudo que eu tinha, porque o pastor fez apelo, né? Eu dei de coração e Deus vê o coração, não fiz aquilo por interesse, não fiz aquilo por barganha, fiz aquilo por amor, né, e falo isso diante de Deus, mas na hora da saída, pô, estava rolando um pastel, e às vezes eu não tinha nem o que comer em casa, né, mas nunca me deram um pastel, nunca me deram uma coxinha, nunca chegou para, olha Daniel, tá aqui ó, um copo d'água para você, nunca teve isso, né, e sabe que a Bíblia diz que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequenos, já tem um galardão nos céus. Então, queridos, não nega o copo de água fria para ninguém. Sabe, que você seja pronto a servir. E você tenha mãos para servir. Que você tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus. E que teus pés te levem sempre nas veredas da justiça do Senhor. É esse o recado, é esse o aviso que eu tinha para vocês. Perdoe, ficou longo de novo, eu queria fazer um vídeo curto, mas eu tinha que explicar isso detalhadamente, tá bom? Então, se quiser vir na base fazer parte dos nossos seminários, olha na agenda que está aqui no site, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado, tremendamente abençoado, para a honra do Cordeiro, para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.